Olá pessoal, boa noite. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos nós aqui mais uma vez para o nosso terceiro encontro. Estamos participando das aulas sobre a disciplina de pregação e desde já eu agradeço a Instituição Ágape pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento. Eu gostaria de que você, que tem acompanhado as nossas aulas, participasse junto comigo, você compartilhasse alguma experiência sua, compartilhasse alguma dúvida para a gente estar aqui esclarecendo, estar aqui conhecendo um pouquinho da experiência de vocês também. Até o momento, só uma aluna me deu um retorno. Se eu não me engano, o nome dela é Dinaí, e eu fiquei muito feliz com o retorno dela. A gente pôde conversar um pouquinho. E você que tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade, tem algum ponto que para você não ficou esclarecido, ou alguma experiência que você queira compartilhar, esteja falando comigo ou no grupo ou no privado, fique à vontade, eu estou à disposição para te ouvir. Amém? E o nosso pedido continua sendo para que Deus continue nos sustentar, a nos favorecer, nos livrar de todo mal, guardar os nossos familiares nesse momento tão difícil. Pedindo também que passe logo para que a gente volte à nossa ativa normal. Mas enquanto isso, que o Senhor nos dê força e continue nos dando motivo para glorificar e exaltar o teu nome em qualquer circunstância que possamos enfrentar. Amém? Então, nos nossos encontros passados, nós falamos um pouquinho sobre a introdução da homilética, sobre pregação, sobre pregador, o que é pregador, quais são as suas características e um pouquinho sobre a ética no púlpito. Isso tudo influencia, na verdade, vem no pacote da vida de um pregador. Então, para você que está estudando missiologia, você sempre vai estar levando a palavra do Senhor. Então, isso é um preparo para a sua vida. E você pode dizer assim: eu não sou pregador, eu não tenho unção para ministrar, o dom de ministrar a palavra. Mas até para ser um missionário, a gente precisa compreender e entender como usar um pouquinho a Bíblia, a parte técnica, para a gente ter essa facilidade de transmitir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos conhecer a estrutura homilética, como preparar um sermão na estrutura homilética, certo? E aí na apostila de vocês, a partir da página 3, começa a falar um pouquinho sobre essa estrutura. E eu gostaria de começar a te dizer que toda explicação, toda explanação, ela requer uma organização, uma ordenação, uma lógica e uma clareza. E a pregação da palavra do Senhor nada mais é do que uma explicação do que Deus quer falar para a sua igreja. Uma explicação da palavra escrita que muitas das vezes as pessoas abrem, lê, mas não compreende, não entende. Então o pregador, ele tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de ouvir do Espírito Santo de Deus o que ele quer falar para a sua igreja e ter a disponibilidade, o compromisso de se dedicar, parar e estudar a palavra do Senhor para receber a revelação real, divina, para passar para a sua igreja. Então, isso sim, requer uma organização, uma ordenação, uma lógica e uma clareza. Mas lógica na palavra do Senhor? Sim, porque a palavra do Senhor ela é específica, ela tem um objetivo, ela tem um alvo a alcançar, ela tem um objetivo para ser explicado, para ser expressado. Então, você precisa se organizar, você precisa ter uma lógica do que você vai falar, conhecimento daquilo que você vai falar e uma clareza
de uma forma que todos compreendam o que você está falando, certo? Então é isso, basicamente isso que nós vamos aprender durante esses momentos, certo? Então, para compor um sermão da estrutura homilética, ela tem que ter um alvo específico, um texto bíblico a ser lido, um tema, uma introdução, uma elucidação, um corpo e uma conclusão. Esses são os nossos itens a ser discutido ou esclarecido para vocês durante esse nosso momento aqui nesse vídeo, certo? Então, irmãos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o alvo. Que alvo ou que objetivo é esse que a palavra do Senhor nos traz? Eu costumo dizer que a homilética, ela nos leva a ter uma pregação com começo, meio e fim. Hoje em dia, infelizmente, nós escutamos ainda muitas pregações que começou e de repente o pregador disse, fique de pé, já está encerrando, que a gente nem percebeu que ele chegou no final. Ou muitos fazem o que chamamos de salada de fruta. Começa com o texto e durante a sua pregação ele não menciona mais o texto, ele foge do texto lido, do objetivo do texto lido, fala mil e uma outra coisa, você fica sem saber o que assimilar, sendo que por isso que muitos chamam de salada de fruta. E já essa estrutura nos leva até um direcionamento do início ao final da nossa pregação. E no decorrer da nossa compreensão aqui, a gente vai perceber que a gente pode sim, em uma ministração, se quisermos, usar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sem fazer confusão, sem fugir do nosso objetivo, do nosso foco, certo? Então, que alvo, que objetivo é esse tão necessário que a gente tem que colocar na nossa pregação? Neste momento do sermão, o objetivo ou assunto, o pregador deverá ser inspirado por Deus. É exatamente aqui que ele recebe a mensagem que tem que pregar e a partir deste ponto estruturá-lo para levar à igreja. Ou seja, não é uma palavra encomendada, não é aquilo que eu quero falar. Hoje eu vou pregar isso na igreja. Hoje eu vou falar isso para o público que vai estar lá. Não, não é isso. Infelizmente eu já fui vítima de situações parecidas. Eu tenho várias experiências dos quais me levaram a aprender um pouquinho pregar a palavra do Senhor. E por sorte minha, eu tive a oportunidade de participar dessas aulas no Centro Missionário Ágape, do qual abriu o meu entendimento e hoje eu tenho um respeito pelos ouvintes muito sério em trazer uma palavra que vem do coração de Deus. Porque muitos dizem que a igreja é o hospital do crente. E de fato a igreja é o hospital do crente. Na igreja as pessoas entram tristes, entram abatida, entram ferida, entram chorosa, entram machucada, tanto fisicamente como espiritualmente. Então elas vão para a igreja atrás de um socorro, de um refúgio, de um alívio, de uma melhora para a sua vida, tanto espiritual quanto física. E de repente ela chega lá na igreja e não encontra essas palavras. Então é nesse momento que o pregador ele deve buscar de Deus essa revelação. Senhor, o que tu queres falar para a tua igreja? Eis-me aqui como um vaso para ser um profeta do Senhor. E o que é ser profeta? Profeta é aquele que fala por Deus. Então, o que é que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? Então, ele tem que buscar de Deus essa revelação. Infelizmente, hoje as pessoas estão retraídas, os crentes estão sofrendo e morrendo com problemas, porque eles não têm confiança para quem passar. Porque muitas das vezes tem ovelhas que chegam para os seus líderes ou amigos que confiam dentro da igreja, comenta algo de sua vida
e quando é em um outro momento a sua vida está sendo exposta no púlpito. Só falta falar o nome da pessoa. Então isso é muito constrangedor, isso é muito ruim e muito complicado para a vida dos ouvintes. Então ser pregador é algo muito sério, é um dom muito lindo, muito maravilhoso. Quando você se deixa assim receber do Senhor a revelação da palavra, é uma experiência assim que não tem preço, porém requer uma responsabilidade séria na vida dessa pessoa. Então, a gente não deve e não pode estar pregando conveniência ou inconveniência. Eu mesma já fui vítima de pessoas saberem de situações minha particular e expor no púlpito. E isso para mim foi bem frustrante, foi muito difícil. E eu sempre aprendi desde cedo. No meu caso, e graças a Deus por isso, eu sempre aprendi a olhar para o Senhor, que é Ele que me sustenta. E eu sei que aqui na Terra, os homens, nós, seres humanos, somos falhos. Então foi isso que me sustentou de pé. Mas se eu olhasse para a Terra, se eu olhasse para o homem, se eu olhasse para essas falhas que muitos pregadores cometem, eu já estaria também, como muitos estão aí, morta espiritualmente. Então, fica aí a dica, que vai ministrar, foi convidado para ministrar, pede ao Senhor, porque Ele sim é poderoso e sabe a necessidade da sua igreja para revelar aquilo que precisa ser revelado para cada um dos ouvintes. Amém? Então, eu fiquei com esse ponto negativo. E depois, se nós tivermos a oportunidade, eu vou estar falando sobre ele um pouco mais na frente, certo? Então tem que ter esse objetivo, esse alvo específico, e isso vem de Deus. Então depois nós temos o texto bíblico. Esse texto é o assunto do sermão, é o assunto que o sermão deve se basear. Você não pode se basear, vai ministrar, se basear em um texto de um livro qualquer, no texto de um verso, de um poema, não. O seu texto ele tem que estar com base na Bíblia. É de lá que vem a palavra de vida, a palavra de transformação, a palavra de conforto, a palavra de restauração, a palavra de ânimo, vem através da palavra do Senhor. A Bíblia fechada é um livro qualquer, é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando com a sua igreja de forma viva e eficaz e tremenda para a glória dele mesmo. Então, depois disso, nós temos um tema. Esse tema é para que os ouvintes possam ter uma ideia do que você vai falar. Ele é imprescindível. É imprescindível o emprego de um tema. Ele tem que ter. Às vezes as pessoas abrem a Bíblia e na sua Bíblia, assim em cima no rodapé, tem um nortezinho assim, uns temas que diz assim: a queda de Jerusalém, né? Lá em Mateus também tem muito sobre isso, quando fala sobre as bem-aventuranças. Esses temas que nós vemos aqui, não é um tema que a gente possa usar na nossa pregação. Esse não é um tema. Isso aqui é só um norte que o escritor teve a ideia de colocar para a gente se basear no que vamos ler na Bíblia. Aqui, por exemplo, em Mateus 14, vem dizendo assim: João Batista é decapitado. Logo em seguida, a partir do 13, vem dizendo sobre a primeira multiplicação dos pães. E no 22, vem dizendo: Jesus anda sobre as águas. E por aí em diante, na sua Bíblia também não é diferente. Mas isso o escritor, ele fez para a gente ter um norte de leitura, mas não um tema para a nossa pregação. Então, o tema para a nossa pregação é algo que você traz, e quando você tem os seus ouvidos bem sensíveis à voz do Espírito, ele te revela em qualquer momento. Qualquer momento que você está falando com Deus, que você está andando, o Senhor vai revelando a sua vida, o seu coração,
Porque desde quando você recebe o convite ou você é escalado para pregar, então sua mente já está toda voltada, preparada, você já fica preparando o seu psicológico para estar em sintonia com Deus. Então ele vai ali, em qualquer momento o Espírito Santo vai te revelando algo. Então você fica bem ligada com ele, e o próprio Espírito vai te dando ideias para você criar um tema. Então o tema ele serve para trazer essa ideia do que você vai falar para o público. Você vai chamar a atenção dos ouvintes logo de cara. Então ele tem que ser atraente para poder seduzir logo as pessoas naquilo que você vai falar. Então depois vem a introdução. A introdução, começar bem a introdução, isso traz um impacto bem positivo. Quando você introduz uma mensagem já de forma negativa, você complica um pouco a sua pregação, porque se você já está se negativando, a gente falou isso um pouquinho lá na ética do púlpito, se você já vem dizendo, olhe, não olhe para mim, que eu não sou pregador, não olhe para mim esperando algo. Então, se você já começa assim, introduzindo a sua mensagem de forma negativa, irmãos, eu não tenho, é óbvio que você não tem, mas se do céu não vier, você não vai ter. Então você está ali como porta-voz do Senhor. Tudo que você tiver para fazer ali vai vir de Deus, vai vir dos céus, não vai vir de você. Realmente você não tem. Essa consciência é sua, você que tem que ter essa consciência. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, aí que o Espírito Santo nos enche dele. Então não comece a sua introdução de forma negativa. Comece positivo, comece levando ao público a acreditar no Deus que você acredita. Muitos estão ali dentro da igreja, mas não acreditam e não sabem, não compreendem, nunca experimentou o poder de Deus. E Ele quer experimentar através da minha e da tua vida como um pregador naquele lugar. Então, começar bem é provocar interesse, despertar a atenção das pessoas, é aproximar o ouvinte do sermão, ou da pregação, ou da palavra, e dar a ele uma noção ou uma explicação do que vai ser falado. Então você vem com aquele objetivo, você explica para a igreja o objetivo do que você quer falar. Muitas das vezes a gente lê a palavra do Senhor, ou quanto dos ouvintes, ou quanto dos nossos irmãos em Cristo lê a palavra do Senhor e não compreende. De repente você vem e traz uma introdução boa, uma introdução agradável, uma introdução que chama a atenção dos ouvintes, uma introdução que aproxima eles ao interesse de ouvir a palavra, porque muitas das vezes as pessoas hoje em dia estão indo para a igreja e não tem interesse de ouvir a palavra do Senhor. Fica perdendo tempo, ouvindo, lendo outras coisas, mas não ouve a palavra do Senhor porque não tem escutado aquela palavra que tem te atraído, que tem te chamado sua atenção, que tem despertado na pessoa interesse de receber aquela palavra para poder o Espírito Santo fazer a obra que ele precisa ser feito através da pessoa ouvir a palavra do Senhor. Então é bem importante você aplicar bem a sua introdução. Depois vem a elucidação. O que é elucidação? A elucidação é clarear o texto. Na elucidação você abre o caminho para a parte principal. Você explica o contexto do texto lido. Você pode falar sobre a parte geográfica, a parte física, a parte histórica, a parte cultural, financeiro, a parte de caráter, do texto que você escolheu para ler. Você vai clarear esse texto lido, você vai trazer um clareamento. É isso que muitas das vezes está faltando na igreja. As pessoas leem a palavra em casa, as pessoas até ouvem de alguns pregadores a palavra, mas ouve da mesma forma que lê em casa, não compreende, não entende. Por quê? Por falta de uma boa introdução e por falta de uma boa elucidação, de um bom clareamento para a vida daquela pessoa. Então, quando você traz isso
A palavra do Senhor, ela é edificada na vida de alguém. Aí o Espírito Santo pode fazer o papel dele de quê? De convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, através da palavra recebida, bem pregada pela aquela pessoa que está ali ministrando. Então, o corpo dessa palavra. O corpo, essa é a parte, a principal parte, né? Onde deve estar todo o conteúdo da mensagem. Todo o conteúdo ordenado, de forma lógica e precisa. E também é neste momento que você vai abordar e aplicar, fazer algumas aplicações necessárias. É onde eu chamo de pontos, né? E na nossa pregação, geralmente, são as argumentações, na verdade. Eu na nossa pregação, eu sempre exijo 3 argumentações. Mas em uma pregação normal de uma igreja, você pode trazer de 5, 7. Agora tenha um pouco de cuidado, porque muitas das vezes você pode pensar assim, eu vou trazer 10 pontos. E quando você vai dizer assim, hoje nós vamos trazer 10 pontos para ser abordado. Quando você fala isso, 10 pontos, você acaba assustando a igreja. Aí o povo, ai meu Deus, não vai acabar hoje. Então, lembra que nós falamos sobre a ética do púlpito? Então, todos os detalhes que a gente faz, que pode distrair a igreja, isso é complicado, isso afeta o resultado da nossa pregação de forma negativa. Então, quando você aborda assim, nós temos hoje 10, nós temos 15, nós temos 20, aí o povo diz, eita, que vai ser uma vigília, hoje não vai ser mais um culto. Então, isso vai começando a fechar o entendimento da pessoa para que ela não receba aquela palavra, e aí é complicado. Então, todo o seu preparo vai ser em vão. Então, é melhor que você traga pontos menores para ser abordados, mas bem eficaz, bem direcionado pelo Espírito, bem impactante, para que todos recebam a mensagem do início ao fim da pregação, no nome de Jesus. Então, é nesse momento que você vai fazer essas aplicações, essas abordagens nesses pontos. E depois vem a conclusão. A conclusão, ela é demasiada e deixará os ouvintes, ela não pode ser, uma conclusão desanimada, ela deixará os ouvintes desanimados.